Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Iniciando no Mundo do Vinho. O tema de hoje é a grande dúvida que existe um grande preconceito na hora que você vai comprar o vinho no seu supermercado. Estamos aqui em Brasília, na maior rede de supermercado que temos vendedora de vinho, que é a Super Adega Atacadista. Um dos lugares que eu faço uma propaganda de graça, porque é um custo-benefício excelente para você conseguir adquirir o seu vinho do dia a dia e até o seu vinho de alta gama. Então eu estou aqui com o meu amigo Diogo, que é um sommelier da casa, e é uma casa que ela preza com a questão da importância. Todas as unidades da Super Adega vai ter um sommelier. Sommelier é aquele profissional que vai te indicar a você escolher o seu vinho, tirar daquela dúvida e não ficar uma coisa avulsa, porque a maioria dos supermercados que você encontra ou aqui em Brasília ou no Brasil todo, o vinho fica lá largado lá da prateleira em pé e não existe a questão da preocupação. Então aqui mesmo a gente temos vários vinhos deitados e temos essa importância. Então eu queria demonstrar para você, perguntando aqui para o Diogo, qual a grande importância que a gente temos do sommelier para poder atender o seu cliente. Bom, Daniel, você sabe que o sommelier é o cara que responsável aí para poder dar um direcionamento para o cliente, né? Ainda mais que a bebida, o vinho, não é uma bebida muito comum, principalmente no Brasil, né? Ainda tem é muito recente ainda para nós aqui. E o sommelier é aquele profissional que vai dar um norte ali, principalmente para o iniciante ou para quem já está acostumado, para mostrar, tentar entender o paladar do cliente para poder chegar no máximo naquilo que ele está procurando, né? Porque você sabe que cada um tem um jeito, um paladar diferente. Então tem gente que gosta de mais seco, tem gente que gosta de um vinho mais encorpado, tem gente que gosta de mais vinho leve, tem gente que está começando agora, então ainda não tem o hábito, o costume. Então você tem que tentar entender essa jogada para poder direcionar o vinho certo para o cliente, né? Fazer o melhor trabalho possível. E uma das dúvidas mais emergentes que a gente encontra, principalmente na hora do iniciante no mundo do vinho, fica com medo de perguntar para o sommelier aquela pergunta que ele acha que é humilhante ou uma pergunta que é besta, mas não tem essa vergonha. Pergunte para o sommelier, que o sommelier ele vai. E uma coisa muito importante, fale para o sommelier qual a faixa de preço que você quer, porque ele não vai querer nunca te empurrar um vinho, porque a intenção dele aqui é te atender bem e atingir seu objetivo. Então, que nem a loja aqui, a gente temos vinhos a partir de R$19,90, entendeu? E vinhos aqui que custam R$50 mil. Então, vai ter o vinho para cada um dos públicos. Não, é claro que não é toda loja que você vai ter, mas a questão da grande importância do vinho de entrada e é uma questão do preconceito que tem esse karma muito grande, que eu fico batendo na tecla. Ficam com medo do sommelier sempre querer empurrar um vinho mais caro. E esse não é o objetivo. O que você mais se depara aqui de uma coisa inusitada? E uma das coisas assim que você tocando nesse assunto me fez lembrar um fato que antigamente nós trabalhávamos aqui de social, de terno, né? Tinha toda essa... E eu acho que uma das grandes sacadas que eles fizeram foi justamente tirar um pouco disso, porque as pessoas que passavam aqui olhavam a gente de terno e já juntava isso com um artigo mais caro, né? Então às vezes as pessoas ficavam, igual você está falando, ficavam com vergonha, ficavam inibidas de chegar aqui para poder tirar a dúvida e tal. E aí já colocou essa parte um pouco mais de bola polo, justamente para poder ter mais esse acesso, justamente com essa pessoa que está iniciando, né? E a outra pergunta, você falou do iniciante, de ter a vergonha de chegar e isso, porque tipo assim... tem um mito, né? Isso, porque a gente temos o quê? Vinhos secos e suaves. É claro que aqui na parte de baixo da loja, que é uma cave, que a gente temos essa infinidade daqui de questão de vinhos, a gente não vamos ter a questão dos vinhos suaves. Que os vinhos suaves, lá no Velho Mundo, é como fosse a sangria, entendeu? Então são vinhos que... Mas aqui no Brasil tem aquela tradição antiga. Então a gente estamos mudando e o mundo do vinho está cada vez mais crescendo mais e evoluindo mais. Então a gente temos vinhos secos
e principalmente vinhos brancos, rosé, que nem tem vários vídeos no canal que eu demonstro sobre isso, para atender esse custo-benefício e quebrar essa dúvida, entendeu? Então, tipo assim, eu fico muito feliz, que nem eu já comentei, enfatizo de novo, a Super Adega, ela valoriza bastante o papel do sommelier e ela, entendeu? Isso é fundamental. E aí eles investem com vocês em questão de conhecimento para vocês atender muita questão do cliente. Então, tipo assim, o que você acha que é mais gratificante que a empresa ela desenvolve aqui no seu dia a dia do seu crescimento? Aqui a gente tem principalmente muito contato com os fornecedores consequentemente trazem os produtores aqui. Sim. Então assim, tem muita gente que chega aqui e questiona assim, pô, mas vocês conhecem de fato tudo que tem aqui? A gente fala, não, a gente conhece. A gente, pô, mas tem muita coisa que não, porque assim, sempre quando estão cadastrando os vinhos aqui, muitas vezes vem o próprio produtor aqui. A gente já teve a satisfação de ter o Henrique Tirado, que é um enólogo do Dom Melchior. Então, sim, assim, a gente vem para dar treinamento. E essa parte do Dom Melchior vem praticamente todos os anos, um evento exclusivo. Exclusivo, justamente. Aqui. Então, assim, a parte também não só de vinhos, da parte dos vinhos também, dos destilados, do whisky, né? Sim. Então, a gente tem uma gama infinita aqui porque também, assim, é bom esclarecer que sommelier. A palavra sommelier a gente liga muito ao vinho, mas ele não é só ao vinho, ele pode ser para cerveja, pode ser para os destilados, até para cachaça. Então, assim, não só refere ao vinho. Então, a gente aqui na Super Adega, a gente costuma falar que aqui é uma faculdade, cara. Aqui a gente tem um acesso aqui tremendo, aqui é uma biblioteca, a gente costuma dizer que isso aqui é uma biblioteca, então a gente consegue alinhar aqui o conhecimento com a litragem, que é o mais importante. O pessoal aí fora, pena demais justamente com isso, porque às vezes consegue fazer curso, mas não tem todo esse acesso que a gente tem aqui. E outra coisa que é importante também, que eu até recomendo para quem nunca foi e quiser visitar, vá numa vinícola, porque o conhecimento que você adquire visitando uma vinícola, e vai em qualquer uma, não se preocupa de querer ir lá para o Chile para poder visitar, a gente tem muitas vinícolas bacanas aqui na região, aqui, vale muito a pena, porque lá você vai sentir mesmo de fato o que é todo aquele processo, desde a plantação, da colheita, da fermentação, da guarda, da barrica, você vai conseguir visualizar isso daí, porque às vezes eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com vinho, isso no início internalizar isso na cabeça era difícil, porque você não entendia como é que era um processo de fermentação, de pipa, de segunda fermentação da garrafa e tudo. Você aprendia, mas você não visualizava isso. Então, vá numa vinícola, visite, porque é fundamental. Vale a importância do uso da barrica e, tipo assim, a Super Adega investe bastante na parte dos sommeliers. Demais. Que não já repetiu outras vezes. E o mais importante, ela banca a viagem do sommelier para visitar as vinícolas no mundo afora. Então, que regiões que você já viajou aqui trabalhando aqui na Super Adega? Cita os nomes aí. Eu já fui para Portugal, já fui para Argentina, para Bento, lá no Rio Grande do Sul. Estou com uma viagem marcada agora para a França também, para a região da Borgonha, Champagne. Legal. Estou também com uma viagem também agendada para o Chile, para conhecer as vinícolas ali, as principais ali, aqui é da Vic, né, a Casas Del Bosque, Pérez Cruz, então aqui e tem mais viagens futuramente para Espanha, para Itália, então tem um acesso muito grande aqui que pra gente, se fosse tirar isso do bolso, era muito complicado. Isso mesmo. E por que eu enfatizo isso? Porque o melhor sommelier que ganhou o concurso nacional do ano de 2025 foi um sommelier que trabalha no supermercado. Entendeu? E acaba que, tipo assim, isso é porque essa parte, se vocês disputassem, com certeza vocês iam ganhar esse prêmio também. É claro, mas, enfim, a importância que o sommelier não é só aquele profissional que fica te atendendo lá no serviço do restaurante ou do hotel em si, mas a grande importância que é o grande tema desse vídeo, que é a importância do sommelier
na parte do supermercado. Então, acabe um pouco com esse preconceito, você pergunte que eles estão aqui sempre para poder atender. Isso, não fique com vergonha, né? Isso é a grande importância, principalmente aqui na Super Adega, mas não só o Super Adega. Então, você sempre chega na sessão de vinho e pergunta, você tem um sommelier? Me indica a questão do vinho. Principalmente o seguinte, a grande dúvida, a harmonização. Cara, entendeu? A harmonização é complicado. Entendeu? Isso é a grande pergunta. Então, tipo assim, o que eu vou tomar hoje com a questão do sushi? A gente entendeu? vai tentar chegar ao máximo. A harmonização, até para quem é profissional, já é complicado. Então, para você que não tem tanto conhecimento, é importante que você pergunte para o sommelier para não fazer besteira. Porque a gente vai tentar aqui, por exemplo, tem gente que chega aqui e fala, justamente, vou comer um sushi agora, eu queria um vinho tinto. Agora mesmo um cliente me veio comprar um vinho para uma feijoada. Aí ele falou, Diogo, eu tô pensando em levar um Malbec. Eu falei, cara, você vai fazer uma besteira. Aí ele falou, mas por quê? O que harmoniza? E a harmonização boa para feijoada é espumante. É a clássica. E se você vê um vinho refrescante, que é um espumante, harmonizar com a feijoada. E aí a pessoa vê, não, que a feijoada é gordurosa, tem a carne de porco. Tem o sal. Entendeu? Tu tem um sal, então iria harmonizar com um Malbeczão argentino. Pois é, e acabar com o vinho. Exatamente. E outro grande preconceito que eu acredito ser encara aqui muito no dia a dia são aqueles... o consumidor de rótulo. De rótulo, de rótulo principalmente. E principalmente que eles... de Vivino, né? Isso, dos de Vivino. Pronto, outra pergunta muito importante. O aplicativo Vivino. O aplicativo Vivino é uma rede social fantástica. Ajuda muito, mas ela mais atrapalha porque são opiniões de pessoas diferentes. Todo mundo no balaio, né? E não existe uma questão de uma sequência lógica. Então, até as próprias vinícolas, as que estão iniciando, elas acham o máximo de ver o seu rótulo ali. Mas com o passar do tempo, e aí principalmente aqueles grandes rótulos, acaba tendo esse grande karma e acaba atrapalhando, porque você está aqui como sommelier e você diga, não, esse vinho aqui, ele é excelente, vai te atender. Só que aí o que acontece? O Vivino fala que a nota desse vinho aqui tá a nota 3, eu não vou levar porque... Aí você tira toda a credibilidade do profissional, né, que tá ali para poder te orientar e tal. Isso mesmo. Então, tipo assim, o Vivino ajuda, mas não confie 100% no Vivino. Confie mais no sommelier. Assim, a gente que é profissional da área, não é que a gente prega não usar o Vivino. É importante, igual ele tá falando, é uma rede social bacana, te traz um conhecimento, principalmente para quem está iniciando. Só que a gente costuma dizer, não se oriente por aí. Então assim, primeiro eu acho que a primeira ferramenta que seria é a de você, das suas experiências. Então é muito válido, você vai lá e tira foto, e você marca aqueles rótulos que você tomou, e aquele que você gostou, aquele que você não gostou. Para essa finalidade, é sensacional. Ou para também quando você estiver viajando, que não tem aquela ajuda do sommelier, e você está ali sozinho e tal, e quer tomar um vinho bacana, tira, ali vai te dar uma orientação, mas não quer dizer que aquilo ali é a régua máxima para você seguir. Então, assim, o primeiro, se tiver o sommelier, confia no que o sommelier está falando, porque igual você falou no início do vídeo, a gente jamais vai chegar aqui, eu posso falar por mim, eu jamais vou chegar aqui, um cliente querendo um vinho, por exemplo, vai querer um vinho, um toque um pouco mais adocicado, e eu vou ficar empurrando para ele um vinho mais seco para poder vender aquele produto. Jamais, a gente tem aqui uma gama enorme de vinhos baratos, vinhos mais caros, vinhos mais leves, vinhos mais encorpados, então para que eu vou te vender um vinho, por exemplo, você fala assim, Diogo, eu quero um vinho até R$100, mas eu quero um vinho com um toque mais adocicadinho. Eu vou ter vinhos aqui com até R$100 com esse toquinho mais adocicadinho. Não, Diogo, eu quero até R$50. Eu vou ter vinhos também nessa gama. Então eu não tenho por que ficar te empurrando vinho só para vender preço. A minha grande satisfação, inclusive, muitos clientes mandam um feedback para mim no WhatsApp, agradecendo, isso aí para mim é satisfatório demais. Mas, pô, Diogo, aquele vinho que você me indicou, gostei demais, atendeu todo mundo, harmonizou bem com o jantar que a gente falou. Então, assim, isso aí acho que é a maior satisfação de todo sommelier. E sem contar que essa grande simpatia que a loja ela preza do atendimento, ele acaba o quê? O cliente sempre
volta. A gente cria uma relação de amizade, se né? cria uma relação de amizade que a pessoa deixa de comprar em outro local, entendeu? Justamente, porque confia no feedback ali daquele profissional que está te atendendo ali. Exatamente. Você mesmo, você é um cara que tem um vínculo de amizade com todo mundo aqui, sim. compra bastante aqui com a gente e é isso. E a outra coisa também é essa convivência que nós temos com o cliente também é fundamental também para o nosso aprendizado também, porque o cliente que gosta, que curte vinho, você, por exemplo, você viaja muito, então assim, você vai para lugares que a gente não teve acesso, então você traz conhecimentos daquele, Diogo, eu fui em tal lugar na Itália, assim, e lá funciona dessa maneira, então, querendo ou não, a gente aprende muito demais com o cliente, é uma troca. Isso aqui é um universo muito bacana. Essa troca de conhecimento, ela é fantástica, porque a gente nunca sabe de tudo. E principalmente no vinho. Você nunca sabe nada de vinho. Então por quê? Porque você sempre cresce, desenvolve no dia a dia e aí todo dia você aprende uma coisa nova. Por quê? Porque o vinho é uma coisa muito volátil. Cada ano é uma safra uma técnica nova, é um terroir diferente, é uma uva nova. Muitos daquele produtor produziu a uva, um vinho de apenas uma uva, e aí no outro ano resolve fazer um blend para poder compor, entendeu? Então, tipo assim, esse mundo é fantástico. Então, corra de profissionais que, se você chegar para um profissional e falar assim, eu sei de tudo no mundo do vinho, corra, porque isso daí não sabe de nada. Isso aí, a gente que é dessa área, a gente sabe, cara, todo ano a gente apanha. Quanto mais você aprende no mundo do vinho, mais você entende que você não sabe de nada. Essa é a verdade. Então, toda vez a gente está aprendendo. Isso é bacana. Então, pessoal, muito obrigado, Diogo. Valeu mais uma vez. Obrigadão aí demais aí. Muito obrigado pela essa entrevista aí. Então, imagina, eu que agradeço aí. É isso aí, pessoal. Não tenha vergonha. Na dúvida, procure o sommelier. E na dúvida, procure sommelier. Sempre. E se você não sabe onde comprar, venha visitar a Super Adega. Então, valeu, muito obrigado. Valeu, um abraço.